Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gauramanovishnam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Rupam Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Smera Hasara Murali Manohara Radhikara Shikamamu Kripanide Shapriya Charana Kinkarim Kuru Dapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências, a poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma, Nitalila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Ashtottara Sata Shrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e também a todos os Shirupando Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Uddhava Gita, capítulo 17, a canção do Brahmana de Avanti. Verso 1. Shukadeva Goswami disse: Senhor Mukunda, o melhor dos Dasharhas, a pedido do seu exaltado devoto Uddhava, primeiramente elogiou as perguntas de seu servo, no caso Uddhava. O Senhor, cujos passatempos são meditados por grandes sábios, então respondeu. 2. O Senhor Supremo Krishna disse: Ó discípulo de Brihaspati, meu querido Uddhava, suas declarações são as mais razoáveis possíveis. Existe um caminho completamente espiritual que é incompreensível até mesmo para o seu mestre espiritual Brihaspati. Então agora ouça-o de mim. Brihaspati, para quem não sabe, ele é o guru dos semideuses, o guru de Indra, de Varuna, de Chandra, de Surya, etc, etc. E aqui Krishna diz que vai explicar para o Uddhava um processo espiritual que é até mesmo incompreensível para Brihaspati. Ou seja, é algo muito elevado que o próprio Krishna precisa nos apresentar. Então, o próprio Senhor Supremo, ele é o Guru original, ele é o Mestre original. Porque é dele que vem todo o conhecimento, e todo o conhecimento foi feito para conhecê-lo. Ele é a personificação da verdade. Então, tudo que ele é em si é composto de verdades que só ele ou os seus devotos puros conhecem plenamente. Então, Brihaspati, apesar de ser o guru dos semideuses, não é um devoto puro no sentido de ser uma alma completamente realizada. Então é por isso que ele não compreende.
As almas autorrealizadas, os nossos mestres da Gaudia, por exemplo, eles conhecem todas essas verdades, entendem e têm no coração deles tudo isso manifesto. Por quê? Porque eles são mestres perfeitos. É comum os leigos acharem que semideuses são superiores aos seres humanos ou superiores aos nossos mestres só porque o nome é semideus, tá? Na verdade, aqui a palavra semideus quer apenas designar aqueles que fazem funções de manutenção ou criação, destruição da criação existencial, da criação material, perdão, do universo material. Ou seja, eles atuam no lugar de Deus. Eles são delegados por Deus, por Krishna, para servirem dentro dessa criação divina, que é essa criação do universo material. Mas não significa de maneira nenhuma que eles sejam necessariamente almas iluminadas, autorrealizadas, que eles compreendam toda a verdade, que eles entendam o conhecimento transcendental, de maneira nenhuma. Pelo contrário, eles estão envoltos em tanta opulência, em tanto desfrute, que muitas vezes eles se perdem nisso. Nós temos a história famosa do Sr. Indra, que quem quiser pode conhecer mais no Srimad Bhagavatam, por exemplo, que conta como ele simplesmente caiu da sua posição de líder dos semideuses e se tornou um porco aqui no mundo material. Dentre outras histórias um tanto quanto engraçadas que ele vive devido à sua própria ignorância. Tá? Então pensarmos no guru dos semideuses não nos faz crer necessariamente que ele seja o melhor dos gurus e nem o mais sábio dos gurus. Na verdade, aquele que é um Vaishnava, aquele que é um devoto puro de Krishna, ele não importa se ele seja um ser humano ou não, importa que ele sim está no nível mais elevado. Tá? Tem um passatempo muito interessante, que foi com Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele é um dos nossos mestres da Gaudia, ele é o pai de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, que é o fundador da missão Gaudia, em 1920 e poucos. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele foi levado por um Vimana, por uma espaçonave dos semideuses para um planeta chamado Swargaloka, para explicar um verso do Bhagavad Gita, né, o qual eles estavam estudando lá, ou pelo menos estavam discutindo sobre ele, e havia uma dúvida sobre o verdadeiro significado desse verso. Então eles levam até o planeta celestial, chamado Swargaloka, Srila Bhaktivinoda Thakur, para explicar para eles o real significado de um verso do Bhagavad Gita. Tá? E como isso se deu? Srila Bhaktivinoda Thakur estava numa estação de trem, sentado esperando pelo trem. De repente, ele perde os sentidos, meio que, vamos dizer assim, desmaia. Nesse momento, é como se ele tivesse ido com a alma dele, né, com o corpo sutil dele, que seja, para esse planeta celestial. Tá? E lá ele deu uma aula para os semideuses ali presentes. Tá? Quando terminou, ele voltou e aí ele novamente reanimou o seu corpo físico e retomou a sua vida normal. Tá? Aqui na Terra se passaram pouquíssimos minutos. Tá? Só que lá em Swargaloka se passaram algumas horas. Então acontece muito. Né? Os semideuses pedem auxílio porque os devotos puros de Krishna, eles só existem aqui na Terra, só na forma de ser humano. Tá? Então nós estamos aqui associados, lendo livros, estudando com mestres que são requisitados até pelos semideuses. Para você que é um leigo, isso pode parecer um tanto quanto surreal.
Tá? Mas à medida em que você vai ficando mais íntimo com a nossa literatura, você vai conseguindo perceber o quão especial são esses mestres e o quão profundo é o conhecimento deles. Agora, enquanto você não avança, você não consegue perceber o quão avançado o outro está. Lembre-se sempre que nós percebemos o que temos, percebemos fora aquilo que temos dentro. Então, primeiro nós precisamos ter a realização para reconhecer essa realização no outro. E o que mais acontece, que é o mais perigoso de tudo, é nós julgarmos a posição de um Vaishnava, de um devoto puro, através da nossa ignorância, né? Pelas nossas próprias misérias e limitações. Tá? Só que isso é inevitável. Nós vemos o mundo pelo nosso filtro, pela nossa ótica, de acordo com a nossa evolução. E você vê, na verdade, as pessoas através de um espelho. É como se você se refletisse nelas. Tanto que o devoto puro, autorrealizado, liberado, enfim, transcendental, ele acha que todos já são também devotos puros e realizados. Por quê? Porque ele vê a alma das pessoas. Porque como ele é a alma pura, manifesta, ele não tem o falso ego, ele vê também só a alma pura das pessoas. E a alma pura das pessoas já é uma alma perfeita e já está em relação com Krishna. Então ele tem a tendência de achar que automaticamente todos também já estão em relação com Krishna, direta com Krishna. Tá? Então é uma dinâmica muito interessante. Né? Então, no fim das contas, é só por misericórdia que a gente aceita esse processo. É só por misericórdia que a gente entende esse processo. Porque se fosse depender do nosso próprio esforço, nós com certeza tenderíamos a rejeitar. Tá? Então qualquer avanço em direção à verdade, qualquer avanço em direção à perfeição espiritual, ele é uma concessão, ele é uma misericórdia. Tá? Krishna está permitindo que você avance, está te dando meios, né, qualificação para que você possa avançar. Então, de modo geral, nós temos apenas que nos ajoelhar e orar muito pela misericórdia de Guru e de Krishna. O Mestre também pode nos dar misericórdia. O Mestre também pode abrir os nossos olhos. O Mestre também pode dar-nos compreensões, realizações internas acerca de qualquer tópico, acerca de um siddhanta, né, de uma conclusão filosófica, acerca de um sentimento, acerca da nossa relação com Krishna. Tudo vem através da misericórdia. Mas eles precisam ver apenas o quê? O nosso esforço, a nossa sinceridade, o nosso desejo de querer servir a Radha Krishna, ou de querer servir ao Mestre, ou de querer ser perfeito. Então não adianta você querer camuflar o seu nível de evolução espiritual. Quanto mais honesto você for, quanto mais você reconhecer e expressar o seu nível de desqualificação, mais você consegue, na verdade, atrair a misericórdia. Por quê? Porque os mestres precisam que nós fiquemos humildes. Enquanto você quiser se autopromover, aumentar as suas próprias glórias e qualificações, será muito difícil que você de fato alcance algum tipo de avanço. Por quê? Porque você não é humilde. Então, lembre-se sempre que a base do Vaishnavismo é a humildade. É a humildade. Tá certo? Vamos então dar sequência aqui. Verso 3. As palavras duras e ofensivas proferidas pelo mais caído dos homens causa mais dor do que as flechas afiadas que penetram o peito de alguém durante uma batalha. Verso 4. Meu querido Uddhava, por favor, ouça atentamente enquanto eu narro a história mais auspiciosa que os compiladores dos Puranas narraram sobre este fato. Ou seja, sobre o fato
de palavras serem mais danosas, mais cortantes do que armas de fato. Verso 5. Certa vez havia um sannyasi que foi insultado de diversas maneiras por um homem pecador. No entanto, com determinação e se lembrando de que ele estava sofrendo os resultados de suas próprias ações anteriores, né, ele permaneceu autocontrolado. Agora eu irei narrar então essa história para você. A história que foi falada por ele, né? Pelo Brahmana de Avanti. Esse Brahmana de Avanti é que é um sannyasi, tá? Então, o título está ligado a ele, no caso. Verso 6. Há muito tempo atrás, no país chamado Avanti, vivia um Brahmana, que era muito rico e dotado de grande opulência. Ele se ocupava em agricultura e comércio, mas ele era luxurioso, ele era mesquinho, ele era avarento, né, e sempre muito explosivo, de raiva. 7. Em sua casa, a qual era desprovida de religiosidade e de qualquer, vamos dizer assim, de qualquer bom tratamento, né, ninguém recebia o respeito adequado. Sejam eles familiares ou convidados. Não apenas o Brahmana era mesquinho em relação aos outros, mas ele também nem mesmo se permitia desfrutar de muitas coisas devido à sua mesquinhez. Então nem para ele concedia essa possibilidade de, por exemplo, usar coisas boas, aproveitar, né, enfim, daquela riqueza que ele tinha. Né, de tão, como se diz, mesquinho, né, miserável, egoísta que ele era. Verso 8. E porque ele era tão mesquinho, a sua esposa e filhos e outros parentes, até mesmo os servos da casa, passaram a odiá-lo. Estando totalmente incomodados com a presença dele, eles nem mesmo se preocupavam em demonstrar qualquer tipo de afeto por ele. Verso 9. As 5 deidades que presidem os 5 sacrifícios familiares ficaram com raiva deste Brahmana, o qual, sendo muito, vamos dizer, avarento, protegia sua riqueza como se fosse um yaksha. E isso estava certamente, e assim certamente ele cultivava a inauspiciosidade, tanto para essa vida quanto para a próxima. E ele era totalmente desprovido de religiosidade, mas ao mesmo tempo também de desfrute sensorial. Ou seja, uma pessoa dura, uma pessoa que não se permitia desfrutar de nada. Obviamente que isso é positivo, mas também não tinha religiosidade e não deixava que ninguém mais também desfrutasse ou vivesse. Ou seja, vivia como se fosse uma própria prisão, né, na sua casa, e ele era o próprio carcereiro e o próprio prisioneiro dessa prisão. Aqui a explicação sobre o que é um yaksha. Né? O yaksha, ele simplesmente
tem como meta acumular e proteger riqueza, né? Mas sem utilizá-las. Simplesmente o cara acumula, 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 nunca usa aquela riqueza dele, né? E morre acumulando e sem usar e sem gastar aquela riqueza. Verso 10. Ó magnânimo Uddhava, como resultado da negligência dos semideuses feita por ele, o Brahmana gradualmente perdeu a sua piedade acumulada e logo se tornou incapaz de acumular mais riqueza. Por quê? A riqueza, ela é, de certa forma, o resultado de uma possibilidade, o resultado de atividades piedosas que você teve, não só nessa vida como em outras vidas. Tá? E você tem que satisfazer os semideuses, você tem que dar algo para os semideuses, você tem que adorar os antepassados, você tem que adorar enfim, os seus parentes, você precisa dividir isso de alguma forma. Você não pode simplesmente ter muito e não satisfazer aqueles que estão ali ao seu redor, e os semideuses, enfim. Tá? Então, se você mal utiliza esse benefício de ser rico, você acaba sendo punido. Tá? Claro que não é uma regra geral a maneira como isso vai se dar. Cada um vai receber essa punição de uma maneira diferente. Então, o fato aqui, da maneira como ele vai receber, isso é específico da história dele. Tá? A gente tem a tendência de querer comparar, mas fulano é muito rico e fulano não sofreu assim. Bom, enfim, cada caso é um caso. Tá? Mas o fato é que existe essa lei, essa regra universal, e existe a tendência, obviamente, disso acontecer. Tá bom? Verso 11. Ó Uddhava, uma parte da riqueza que este Brahmana caído, deste Brahmana caído, foi levada pelos seus parentes, outra por ladrões, outra parte pela própria providência, e outra pela própria influência do tempo. Outra parte foi levada por pessoas comuns, e outra parte foi levada pelo rei, como através dos impostos. 12. Ao final, quando toda a sua riqueza foi perdida, o Brahmana, que nunca havia se ocupado em práticas religiosas ou de gratificação dos sentidos, foi completamente ignorado pela sua família. Aqui no caso, gratificação dos sentidos significa o seguinte: ele não levou a família para passear, ele não deu presentes para a esposa, para os filhos, né? Não deu uma vida confortável para eles, mesmo tendo essa possibilidade. Tá? Então ele acabou sendo abandonado. Ninguém quer ter um pai que não provê quando pode. Né? A pior coisa não é nem o pai que não pode prover porque não tem. É o pai que pode prover, mas não provê. Né? E isso é a pior coisa. Isso gera raiva, isso gera, enfim, revolta nas pessoas. Né? E se a mulher não estiver satisfeita na casa, os filhos também, isso é muito inauspicioso e automaticamente aquela riqueza é perdida. E por causa disso, ele começou a sofrer então com uma ansiedade terrível. Verso 13. Sendo privado de sua riqueza, o Brahmana sentiu um grande medo e lamentação. Em seguida, enquanto meditava na sua má fortuna, ele desenvolveu dentro dele um grande sentimento de desapego. Surgiu dentro dele. O Brahmana então disse o seguinte:
que grande má fortuna a minha. Infortúnio, perdão. Que grande infortúnio, né, o meu. Eu simplesmente atormentei a mim mesmo inutilmente, trabalhando tão pesado para conseguir dinheiro, que não foi utilizado nem para atividades religiosas, nem para o desfrute material. Verso 15. Geralmente, a riqueza dos mesquinhos nunca concede felicidade, né, a eles. Nessa vida, ela simplesmente atormenta-os com grande ansiedade. E quando eles morrem, essa riqueza compra-lhes uma passagem para o inferno. 16. Assim como apenas um traço de lepra destrói a beleza física de alguém, apenas um traço de avareza destrói a boa reputação de alguém e elimina qualquer qualidade que possa ser encontrada nesta alma virtuosa. Em uma alma virtuosa, em uma pessoa virtuosa, né? Ou seja, uma pessoa pode ter muitas virtudes, mas se ela tem apenas um traço de avareza, isso mancha aquela personalidade de tal maneira, né, que ela deixa de ser admirável pelos outros. Perdão, deixa de ser admirável para os outros, né, ou admirada pelos outros. 17. As pessoas que trabalham pesado para conseguir e acumular riqueza estão sempre com medo de gastá-la e estão sempre ansiosas, querendo protegê-la. E assim eles ficam perturbados quando essa riqueza é perdida. É por isso que a gente deve entender que a riqueza é apenas uma consequência de uma vida piedosa e que ela não deve ser a meta da nossa vida. A meta é viver de maneira piedosa e religiosa. Automaticamente, né, a riqueza ela vem até você na medida em que você precisa, em que você necessita. Há pessoas que acabam acumulando demais e isso gera um mau karma. É uma opção. Agora, se você tiver o conhecimento do seu karma, por exemplo, e você souber que nessa vida você não vai conseguir ficar rico e que também não é necessário realmente ficar rico, você consegue trabalhar o mínimo e dedicar mais tempo à vida espiritual. E vice-versa. Se você souber que pelo seu karma você já vai ficar rico automaticamente, você pode também passar a não se importar tanto com isso e dedicar mais do seu tempo para a vida espiritual, porque você sabe que a riqueza virá automaticamente. Então, esse autoconhecimento ele é fundamental. Como fazer isso? Através da astrologia, através da relação com o mestre espiritual, que possa também ser capaz de ver o teu futuro, e assim ele vai te direcionar. O mestre, ele faz o papel, vamos dizer assim, do astrólogo perfeito. Não que ele seja ou que precise ser. Pode até ser, mas ele já conhece a tua história, já conhece o teu coração. E ele pode dizer para você, olha, não se ocupe em tal atividade, não se dedique demais ao trabalho e procure fazer essa ou aquela prática espiritual nessa medida. Não se preocupe porque o dinheiro vem até você. O dinheiro chegará até você. Do contrário, outras pessoas que querem só ficar fazendo vida espiritual, o mestre vai dizer, olha, você precisa trabalhar, você precisa gerar riqueza, né? Porque senão você vai simplesmente perecer ou você não vai cuidar da sua família da maneira adequada.
Isso acontece muito, tá? Nós temos um caso bem interessante, um discípulo do meu Gurudeva, ele era um homem de negócios muito bem sucedido, muito rico, indiano, só que ele quase não praticava na vida espiritual, mas doava o dinheiro para Srila Gurudeva bastante, boa parte daquilo que ele conseguia. E até que Srila Gurudeva uma vez disse para ele, olha, o seu dinheiro não é tão importante quanto a sua vida espiritual. Então vamos fazer uma coisa, deixa que eu cuido dos seus negócios e você pratica a vida espiritual, ou pelo menos se dedica mais à vida espiritual. Então Gurudeva disse para ele, a partir de agora quem vai tocar o seu negócio sou eu. De que maneira? É claro que não era presencial, mas através da potência espiritual de Gurudeva, Gurudeva ia fazer com que o negócio dele fluísse de tal maneira que o lucro viesse automaticamente, independente dele estar gerenciando ou não bem ou mal aquele negócio. E o fato é que assim ocorreu. Então, esse devoto, eu sou muito amigo dele, inclusive, ele me contou que ele simplesmente às vezes ia nas reuniões, nem sabia qual era a pauta, nem sabia o que era, ele simplesmente aprovava ou desaprovava aleatoriamente e as coisas davam certo, né? E assim ele pôde servir Gurudeva muito bem. E aconteceu um caso muito curioso. Gurudeva sempre dizia para ele praticar mais vida espiritual, né? Não se dedicar tanto aos negócios, porque o indiano, quando ele é um Vaishya, um comerciante nato, mesmo ele sendo um devoto de Krishna, ele vai se dedicar muito mais ao comércio dele, ao negócio dele, do que à vida espiritual. Eles ficam obstinados com o trabalho, tá? E não tem férias, não tem final de semana, tá? Então, quando Gurudeva partiu desse mundo, automaticamente o negócio dele começou a decair. Ele começou a perder clientes, ele começou a perder parte do seu negócio, né? Teve o irmão que era sócio dele brigou com ele e na justiça levou metade desse negócio. A outra metade que ficou com ele, que ele já praticamente não conseguia administrar, foi se perdendo aos poucos, até que ele teve que vender a casa maravilhosa que ele vivia, teve que reduzir o seu padrão de vida, teve que parar de viver de maneira tão opulenta e foi se dedicando cada vez mais à vida espiritual de maneira simples. E agora, com essa pandemia, o que aconteceu? O negócio dele fechou de vez, porque era uma fábrica, e as fábricas todas foram fechadas. E aí ele simplesmente teve que sair da cidade de Delhi e ir morar em Vrindavana, num apartamento que ele já havia comprado em Vrindavana, porque lá a vida é muito mais barata, a vida é mais tranquila, mais simples, ou seja, ele está agora em Vrindavana, fazendo a prática espiritual dele, né, cantando 64 voltas de japa todos os dias, ouvindo Harikatha, se associando com os devotos, indo nos templos diariamente, e hoje ele tem ali um mínimo que ele recebe de renda de aplicações que ele fez e de outros imóveis que ele tem alugado. Então assim ele consegue manter a família dele, consegue manter a filha vai casar em breve, inclusive, então a responsabilidade é mais da família da noiva, os gastos com a festa, enfim, tradição indiana, né? Então aquela coisa do dote, né? Você precisa dar um tanto para a festa de casamento, enfim, e tudo mais, né? Então automaticamente Gurudeva foi conduzindo ele, né, para que ele se desprendesse daquela vida material e fizesse vida espiritual. Isso é um caso raro, né? Porque Gurudeva tinha muito afeto por ele, ele é um devoto muito piedoso, um devoto muito humilde, uma pessoa muito boa, muito agradável, muito dedicado à vida espiritual, e sempre serviu Gurudeva naquilo que foi preciso.
sempre esteve ali para servir Gurudeva. Gurudeva dizia que o carro dele era Lakshmi personificado. E Gurudeva sempre gostava de viajar no carro dele. E a esposa dele também é uma excelente devota, uma devota extremamente amável, doce, uma grande devota, sempre foi uma grande devota. Ela fala Harikatha, ela entende das escrituras, ela canta, enfim, participa dos programas, muito dedicada. Tá? Então, uma família realmente abençoada que dedicou a vida inteira a servir Srila Gurudeva. E Srila Gurudeva, muito feliz com o serviço deles, deu essa bênção e essa proteção. E automaticamente retirou aquela riqueza que era um empecilho para ele e o colocou na vida de prática espiritual. Então, a gente vê na prática essas coisas acontecendo. Tá? E existem muitos outros exemplos, tá? Para dizer apenas esse. E a esposa dele também tem, é Punam Didi o nome dela, e o nome dele é Shominatha Prabhu. Os dois são grandes amigos meus e, enfim, sempre me deram muito apoio também. Eu vou na casa deles, fico lá, a gente conversa bastante sobre Harikatha. Eu gosto de ouvir muito as histórias deles, contando sobre a relação deles com Srila Gurudeva, enfim, uma série de histórias que eles têm, porque eles já estão há anos, né, acompanhando o Srila Gurudeva, né, muito mais do que eu, obviamente. Mais de 30 anos, basicamente, eles acompanham o Srila Gurudeva, são discípulos, então, pessoas realmente especiais. E aí você vê que você não precisa ser um sannyasi, você não precisa renunciar à vida material para ser um bom devoto, para servir Guru, para satisfazer o Guru. Não. Então, mesmo você morando em casa, você tendo a sua vida familiar, você pode fazer a diferença na missão do seu mestre, você pode ser um grande devoto, você pode servir, você pode avançar espiritualmente. Eu não estou falando aqui de dinheiro, de ter dinheiro, porque tem vários devotos, discípulos, que não são ricos, mas ainda assim são muito queridos também para Gurudeva e têm uma prática espiritual muito avançada. Realmente sinceros, dedicados, e isso satisfaz o Gurudeva. Tem pureza no coração, tem sinceridade. E é isso que Gurudeva busca. Gurudeva não busca ver nem quem é rico e nem quem é renunciado, como se isso fossem medidas de devoção. Ao contrário. Então, Gurudeva várias vezes disse que, por exemplo, alguns chefes de família, tanto homens quanto mulher, são mais avançados do que os sannyasis, alguns sannyasis dele, por exemplo. Tá? Então, de maneira nenhuma, Bhakti depende do seu status social, da sua condição financeira, do seu nível de renúncia. Não depende. Tá? O que depende é o teu nível de entrega, de rendição ao mestre, de apego pelo mestre. Se você consegue realmente sentir apego pelo mestre e dedicar a sua vida, né, servir com o seu coração, com a sua mente, aí sim você consegue essa misericórdia. Tudo que nós queremos é a misericórdia do mestre. Não importa o que você vai tentar fazer. Essa tentativa é sempre é sempre buscar a misericórdia do mestre. Então eu renunciei à vida material buscando a misericórdia do meu mestre, tentando assim satisfazê-lo, seguindo os desejos dele, cumprindo com uma ordem dele. Então, o objetivo não é renunciar ou casar ou viver solteiro, enfim, não importa isso. O que importa é se você está conseguindo ou não satisfazer o seu mestre. Se você está conseguindo ou não atrair a misericórdia, o afeto, a atenção do mestre espiritual. Esquece Krishna. Krishna está muito fora da nossa realidade. Muito fora. Você vai adorar Krishna porque o mestre está dizendo para você fazer. Mas o nosso objetivo agora, claro e objetivo, né, palpável, real, é como satisfazer o nosso mestre espiritual, como servi-lo, como agradá-lo, como fazer algo memorável por ele. Algo que possa realmente fazer a diferença na missão dele. Lembrando que a missão dele também inclui você.
ou seja, da maneira como você pode praticar a vida espiritual para satisfazê-lo, que você pode servi-lo para satisfazê-lo, né? Que você pode se relacionar bem com seus irmãos espirituais também para satisfazê-lo. Ou seja, se você satisfizer o mestre espiritual, automaticamente Krishna ele vem até você. O próprio Krishna vem até você. E assim a nossa vida espiritual será bem sucedida. Bom, a gente vai encerrar aqui e vamos então dar sequência a essa história do Brahmana de Avanti na próxima aula. Ok? Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.